Lucas capítulo 23, versículo 39, nos diz assim a palavra de Deus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Oh, glória! Tome assento adorando ao nome do Senhor Jesus nessa noite. Prazer rever a nossa querida regente ali, sua esposa. Deus continue dando graça poderosamente. Amém? Queridos, eu quero ser sucinto, apesar da palavra ser um pouco extensa, mas eu vou ser bem sucinto e absorver o principal para edificar a tua vida. Eu quero pregar sobre o tema que o Senhor me deu. 3 crucificados, o Salvador, um salvo e um perdido. 3 crucificados, o Salvador, um salvo e um perdido. Os irmãos vão observar que nessa frase eu fiz uso de um artigo definido e de 2 artigos indefinidos. O Salvador é definido, não tem outro Salvador. Em Atos 4,12, Pedro diz que nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Não tem outro Salvador. Agora eu usei um indefinido, um salvo, porque ainda tem muitos para serem salvos. Onde estão salvos? Não é só quem é salvo. Quem é perdido pode ficar quietinho, mas os salvos, levanta a mão e diga graças a Deus. Tem muitos salvos. E também tem o outro artigo indefinido, que é um perdido. Infelizmente, sempre haverá os perdidos. A igreja não conseguirá salvar 100%. Só teve um missionário na Bíblia que conseguiu o êxito de 100% de sua missão, que foi até falar dele aqui, Jonas, que ganhou 120 mil almas. Toda a nação dos ninivitas, incluindo o rei. Apenas ele, e nenhum outro mais houve 100% de sucesso. Mas eu quero falar com os irmãos sobre este assunto. Nós estamos em um culto de missões e eu queria a atenção dos adolescentes que estão conversando. Olha para mim, para você receber também. Nós estamos em um culto de missões. Os irmãos sabem que missões está no coração de Deus, porém, precisa estar também no coração da igreja. A igreja precisa ter esse ardor. A igreja precisa ter essa chamada de chama missionária. E eu vou lhe dizer algo, eu queria que tu guardasse na parte do teu cérebro onde se aloja a memória. É a segunda função do cérebro. O cérebro só tem 2 funções, inteligência e memória. Nessa parte funcional de memória, você guardasse lá o que eu vou lhe dizer agora. Não precisa de um milagre para se fazer missões. Vou repetir, irmã Valéria, que isso você só ouve aqui na 312. Não precisa de um milagre para fazer missões. Isso não é questão de milagre. O que precisa é esforço, iniciativa, disciplina e coragem. Se eu fosse como alguns pregadores ignorantes, que tem muitos aí, que gosta de bater na igreja, mandar a igreja criar isso e aquilo, eles iriam dizer: falta a igreja criar vergonha. Mas eu não sou de bater porque a igreja não é minha. A igreja tem um dono e esse dono é ciumento. Aleluia. Então não quero usar palavra pesada para lhe ferir nem lhe bater, mas para fazer missões não precisa de milagre, precisa-se de disciplina. Louvado seja Deus. Deus não vai te dar milagre para tu fazer missão, não. Se tu orar pedindo milagre, Deus vai lhe dar uma luta, uma doença, uma tribulação para tu despertar e ir fazer a obra dele. Então é melhor ir antes que venha alguma coisa contrária da vontade de Deus. É melhor ir enquanto hoje Deus te dá saúde, Deus te dá condição e Deus lhe dá 2 pernas para ir e fazer missões. Louvado seja Deus.
Não precisa de milagre, pode voltar o retorno, varão. O que precisa é de disciplina. E Jesus foi um homem disciplinado. Obrigado, varão. Jesus, ele esteve 33 anos e meio na terra, e a parte final do seu ministério de 3 anos e meio foi dedicada exclusivamente à missão que Deus o deu. E aqui eu já entro na mensagem. Eu quero tratar sobre a última semana da vida de Jesus. Os irmãos sabem que na última semana, a Bíblia não dá o dia exato, mas nós cremos ser numa quinta-feira à noite, o Senhor Jesus institui a Santa Ceia. Na quinta-feira, como nós cremos à noite, Jesus institui a Santa Ceia. Ele celebra a última Páscoa registrada na Bíblia. Preste atenção para não entender errado. A última Páscoa é celebrada no dia da inauguração da Santa Ceia. A igreja não celebra a Páscoa, não. Páscoa é uma festa judaica que caducou, está lá no passado. A igreja celebra a Santa Ceia do Senhor, oh glória. Jesus, ele escolheu a data pascal de propósito para ele instituir a Santa Ceia. Os irmãos conhecem muito bem, está em Mateus 26, aonde ele parte o pão, aonde ele serve o cálice e institui a Santa Ceia. Após o término da ceia, Mateus 26, 30 diz que eles louvaram um hino. Quantos hinos, igreja? Um hino. É a única vez na Bíblia que Jesus cantou. Foi no dia da Santa Ceia, em Mateus 26, 30. Após eles cantarem, a Bíblia diz que Jesus vai para o Getsemane para assistir uma série da Netflix. Foi isso, igreja? Ele foi fazer o que lá? Orar. Ei, ele não virava a madrugada maratonando série, não. Jesus virava a madrugada orando. Ele vai para o Getsemane orar. Ele vai para um lugar particular, e naquele lugar leva Pedro, Tiago e João, para um lugar mais particular. Deixa Pedro, Tiago e João, e a um tiro de pedra, distância de cerca de 10 a 15 metros, ele vai mais distante ainda, e ele ora. Ele faz 3 orações. Que a Bíblia não fala todas as palavras, só uma frase, mas diz quanto tempo durou cada oração. Cada oração daquela, segundo a Bíblia, Mateus 26, 40, diz que durou 1 hora. Quantas horas, igreja? 1 hora. Isso daí para Jesus era fácil, para nós misericórdia. É tão difícil, né? Com TikTok, com Instagram, com Netflix, com tanto lixo que nós temos tecnológico. Se não souber usar é lixo, se souber usar é benção. Com tanta ocupação de tempo que nós temos hoje, é difícil orar 1 hora. Mas ele vai orar 1 hora primeiro. E a Bíblia não dá toda a oração, só dá a frase: Pai, se possível for, passa de mim. Esse caso, todavia, seja feita não a minha vontade, mas a tua. Ele se levanta depois de 1 hora, vai onde estava Pedro, Tiago e João. Sabe o que eles estavam fazendo? Dormindo. Jesus desperta ele e diz o que está em Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele volta e vai orar pela segunda vez. Quantas horas ele ora pela segunda vez, igreja? 1 hora. Se levanta, Pedro, Tiago e João dormindo de novo, nem acorda, volta e vai orar a 3ª vez. Ele ora pela 3ª vez, a mesma oração. Se é a mesma oração, é o mesmo tempo. Então, na 3ª oração, ele orou quantas horas, igreja? 1 hora. Ou seja, naquela madrugada ali, rapidinho, Jesus orou 3 horas, com a cara no pó. E na última oração, ele orou com tanta intensidade, que Lucas 22, 44 diz que ele orou até soar sangue. De tanta intensidade, eu poderia dar uma explicação científica, mas não dá tempo. Ele orou com tanta intensidade que teve uma hematidrose, segundo a ciência, e ao invés de sair suor pelos folículos capilares, sai sangue. Ele ora até soar sangue. Quando ele se levanta, ele vai onde estava Pedro, Tiago e João, eles estavam fazendo o quê? Dormindo. Jesus desperta eles e diz: levantai, porque o traidor se aproxima. Quando Jesus fecha a boca, lá vem Judas como principal do templo, tu conhece a história, e Jesus ele é preso naquela madrugada de quinta para sexta-feira, como nós cremos. Ele é preso, e os irmãos conhecem muito bem a história.
ele vai ser interrogado no Sinédrio. Sinédrio, na época, era como se fosse o STF e o Senado junto, ou seja, era um órgão federal de Roma. E ali no Sinédrio, era um órgão federal, melhor dizendo, judaico, onde estava o principal do sacerdote, o sumo sacerdote ali corrigindo, era o Sinédrio. Jesus é julgado ali, é caluniado, falso testemunha, dão testemunho mentiroso. E ali o Senhor Jesus, então, ele é condenado pelos judeus. Só condenação de judeu não podia matar, porque só quem podia matar era a autoridade romana. Então eles levam Jesus para Pilatos. Agora é amanhã da sexta-feira, como nós cremos. Pilatos é acordado com um réu na sua frente, Jesus. E a Bíblia diz que eles levam Jesus até Pilatos, para que Pilatos pudesse aplicar a pena capital. Pilatos vê Jesus, mas não vê nele pecado nem crime algum. Mas os seus patrícios, seus conterrâneos, viam nele o que não tinha, que era crime e pecado. Pilatos era um gentio romano, não era judeu, mas não viu pecado. Agora os judeus viram pecado e crime em Jesus. É por isso que até hoje está lá aquela tribulação na faixa de Gaza e não vai passar. Não, eles desprezaram Jesus, serão também peneirados durante a grande tribulação. Deram as costas para Deus, Deus vai peneirá-los na grande tribulação. Pilatos então decide dar ouvido à multidão e manda que açoitassem a Jesus. Pilatos não mandou matar, olha para mim para tu prestar atenção. Ele mandou açoitar, mas não era com qualquer tipo de açoite. Segundo a história, não a Bíblia, segundo a história, não a Bíblia, segundo a história, o chicote que usam era o azorrague. Qual o nome, igreja? Azorrague, ele era um chicote romano de 12 tiras de couro de boi. Ou seja, cada tira de couro de boi tinha mais da grossura de um dedo. 12 tiras. O cara que batia era um camarada marombado e forte, porque para levantar aquele chicote e bater tinha que ter força. E a quarentena menos um, que era os açoites normal romano, era 39 açoites. Jesus leva 39 açoites com chicote de 12 tira. Na ponta do chicote havia esferas e ossos de carneiro. Quando o chicote batia, ele pregava, e quando puxava, arrancava peles e carne. Após o 20º açoite, não tinha mais pele nas costas de Jesus para arrancar. Então eles vão açoitar os ombros, a parte traseira do rosto e a carne que resta. Após os 39 açoites com chicote de 12 tira, Jesus estava com 468 cortes em suas costas. Alguns historiadores chegam a dizer que era possível ver o pulmão de Jesus. A parte traseira da costela, o branco do osso, estava para fora. Dentro estava o pulmão com sangue e água, cansado e ferido dos açoites romanos. Quando eles terminam ali de açoitá-lo, Jesus está meio vivo, meio morto. Agora vem o episódio da crucificação, da coroação de espinho. Nós pensamos que era apenas uma tirinha, né, de espinho, mas não, fui pesquisar, varão. Eu fui pesquisar, era uma espécie de capacete. Espinho de acácio de 12 centímetros, colocaram sobre a cabeça de Jesus, de maneira bem carinhosa, colocaram ali na cabeça dele, veio outro soldado com uma cana. Já viu o peso de uma cana, irmão? É pesado. Veio com a cana e bate sobre aquela coroa de espinho. O espinho funda e fura a fronte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o sangue desce sobre a sua face adorada. Depois daquela sessão de açoite, depois daquela humilhação, ali de tapas, cuspidas e coroação de espinho, Jesus é levado a Pilatos. Quando Pilatos vê Jesus, Pilatos fica comovido. Pilatos, ele tinha mais sentimento do que judeu. Judeu é bicho do coração ruim, irmão. Judeu, só Jesus na causa. É por isso que até hoje os judeus ortodoxos não creem em Jesus. Só Jesus na causa. Ali é difícil. Meu Deus, ô Jesus, tem misericórdia. É coração duro, mas nós, a igreja, tivemos o coração, ó glória, amolecido pela pedra que Jesus despedaçou, que estava dentro de nós. Quem podia adorar? Pilatos vê Jesus, mas não vê nele crime. E fala, agora os judeus vão se comover. Leva Jesus até os judeus e diz, eis aí o homem. Sabe o que eles gritam? Crucifica-o, crucifica-o.
Pilatos fica aterrorizado porque ele sabia o que era morte de cruz. E já vou lhe explicar sobre a cruz. Pilatos fica aterrorizado e decide reverter. Ele diz, eu vou crucificar o rei dos judeus. Ele diz, nós só temos a César como rei. Crucifica esse, senão tu serás um traidor. Pilatos não tem outra opção a não ser crucificar Jesus. Mas tudo isso fazia parte do projeto de Deus. Eram os planos de Deus ali para Cristo. Era necessário ele passar pela cruz, porque senão nós não estaríamos aqui e nem seríamos salvos, oh glória. A cruz é o caminho pelo qual Cristo nos levará ao céu. A cruz é o caminho pelo qual Cristo levou os nossos pecados. A cruz é o caminho pelo qual Cristo nos perdoou, oh glória. 9h da manhã, na sexta-feira, como nós cremos, Jesus ele é pregado na cruz do Calvário. Na época de Jesus havia 3 tipos de cruz. Quantos tipos, igreja? 3 tipos. A cruz é uma espécie de sofrimento que foi criado pelos persas. Na época de Jesus havia uma cruz em forma de X, chamada de cruz escussata, ou cruz de Santo André. Na época de Jesus havia um segundo tipo de cruz, que era uma cruz em forma de um T maiúsculo, chamado de cruz comissa. E havia o terceiro tipo de cruz, que era uma cruz chamada de emissa, que era uma cruz onde a parte horizontal era mais abaixo, igual um T minúsculo. Como tinha uma placa, então Jesus foi crucificado numa cruz chamada de cruz emissa. Jesus ele é pregado 9h da manhã, na sexta-feira. Prega-lhe a mão com cravo romano, prega-lhe a segunda mão, melhor dizendo, é no pulso. Depois que ele morre, vai para o meio da mão. O prego romano ficava no pulso, era ali que segurava. Jesus morreu ao meio-dia, então o corpo dele desce e o cravo vai parar no meio da mão. Mas quando é para crucificar o pé, coloca um prego maior e traspassa um pé, depois o outro. E agora, 9h da manhã daquela sexta-feira, Jesus é pregado no alto do madeiro. Aquela aliança que Adão perdeu no Éden, agora está sendo recuperada no alto do Calvário, entre o céu e a terra. Jesus agora religa o homem a Deus e Deus ao homem. Agora ele está pregado para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Quando Jesus é pregado na cruz e missa, colocam 2 bandidos com ele, um à direita e à sua esquerda. Olha para mim lhe explicar rapidamente o que tipo de morte era o da cruz. A morte de cruz era a morte mais humilhante da época. Era tão humilhante que o Império Romano resolveu aplicar aos piores criminosos que haviam nos dias do Império Romano. Não era qualquer um que era crucificado, não. Era só bandidos de alta periculosidade. Era só pessoas que praticassem crimes hediondos, que mereciam a morte de cruz. Geralmente os outros bandidos, e se fosse cidadão romano, era morto por decapitação. Por isso que Paulo foi decapitado. Ele tinha cidadania romana, nasceu na Cilícia, cidade romana. Eles eram decapitados. Mas quando era um criminoso que cometeu crime hediondo e não era romano, ele ia para a cruz. Sabe como é que o crucificado ficava na cruz, irmão? Olha para mim. Ele ficava totalmente nu. Não tinha nenhum tecido, nenhum pano tampando a sua vergonha. Ele ficava completamente nu. E não era tirado da cruz, não. Ficava lá até os ossos caírem no chão. Só tiraram Jesus e os 2 bandidos por ocasião da Páscoa. Geralmente não eram tirado, apodrecia lá, se decompunha lá e a ossada caía no chão. Ei, agora a Bíblia diz que Jesus vai passar a morte mais humilhante da época, a crucificação. Oh, meu Deus, é por isso que quando Jesus diz em Mateus 16, lá pelo verso 24 a 26, se alguém quiser me seguir, tome a sua... Muito fraco. Se alguém quiser me seguir, tome a sua. O discípulo fica escandalizado. Cruz, porque eles sabiam quão humilhante era
aleluia, tomar a cruz, oh glória. Olha como é difícil, irmão, seguir a Jesus, né? Tu acha que seguir a Jesus é só mar de rosa, tá no lugar errado. Não, eu li os evangelhos, eu sei que os irmãos já leram, são melhor de Bíblia do que eu li o evangelho, reli de novo, e eu nunca encontrei Jesus dizendo que nós teríamos vida fácil na terra, não. Eu nunca encontrei Jesus dizendo que tudo seria um mar de rosa, que nós seríamos apenas felizes, alegres e contentes, que tudo ia dar certo, que a porta ia abrir, que ia ter saúde, que o nosso inimigo ia morrer, que tudo ia ser bem. Não, o que eu encontro é Jesus dizendo em João 16:33, ei, para que em mim tenhais a paz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Pastor Laércio, pregaram Jesus, mas foi só ele? Não. A Bíblia diz que do lado esquerdo e do lado direito tinha 2 bandidos. E como era só criminosos de alta periculosidade que ia para lá, vai saber o que esses camaradas fizeram de tão ruim para ir para a cruz. Jamais nós escolheríamos nenhum dele para ir para o céu. Jamais nós daríamos nossa vida por bandidos de baixa estirpe como eram eles. Mas Jesus fez isso, oh glória, para nos ensinar o valor que tem uma alma. A Bíblia não diz qual posição e nem o nome deles. Aí nós temos que ir para a história aqui, mas segundo um historiador da igreja chamado Eusébio. Qual o nome, igreja? Eusébio. Qual o nome, igreja? Eusébio de Cesareia, um dos historiadores da igreja. Ele diz que o nome dos 2 bandidos era Dimas e Gesmas. Dimas, segundo Eusébio, estava do lado direito da cruz. E Gesmas, segundo Eusébio, estava do lado esquerdo. Observe que Mateus escreve no capítulo 27 que a princípio os dois blasfemavam. Só que vai passando as horas. Eu não vi hora nenhuma Jesus pregando para nenhum deles com palavra, não. Eu não vi. Na cruz ele pronunciou 7 frases e nenhuma deles foi falando, me aceita como Salvador. Ei, ladrão da esquerda, só eu posso salvar. Ei, ladrão da direita, a salvação está em mim, não. Eu não encontro Jesus dizendo nada, mas a melhor pregação não é aquela que tu diz. A melhor pregação é aquela que tu vive. É o teu testemunho, oh glória. Escuta o que eu vou lhe dizer agora. Se tu guardar só essa parte, esquecer toda a mensagem, só essa parte já valeu a pena. Porque o nosso cérebro de 100% que é ouvido só absorve 20 e memoriza 15. Ei, se tu guardar só essa parte já valeu a pena. Ei, aonde tu chega, tu já está fazendo missão. Aonde tu chega, tu já está evangelizando. Aonde tu chega, tu já está pregando o evangelho. Pastor, tem lugar que eu não posso falar. E como tem, muitos e muitos lugares. Mas não há nenhum lugar que você não possa viver. Aleluia. Não há nenhum lugar aonde você está. Pregue o evangelho, mesmo que seja necessário usar a palavra. Pastor, aonde eu estou não posso falar, mas pode viver o teu testemunho. E poucas pessoas vão dar ouvido à tua palavra, mas todo mundo vai te olhar, todo mundo vai te reparar, todo mundo vai te observar, porque o mundo está de olho em nós, igreja. Jesus está na cruz. Ele fica 6 horas, 3 horas vivo, 3 horas morto. 6 horas pregando, em 3 horas vivo, até depois da morte, ele continua dando testemunho, porque depois que ele morreu, um centurião disse, verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Ele prega com testemunho dele. E a Bíblia diz que no início eram 2 que blasfemavam. Mas com o passar do tempo, apenas um blasfemou, apenas um murmurou, apenas um disse para Jesus assim, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós, oh glória. O outro que estava no início blasfemando, disse para esse daí, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, nós estamos aqui porque merecemos, mas este
nenhum mal fez. Oh, glória! Aí ele se vira para Jesus. Igreja, observe que ele já estava se convertendo. Observe que ele já estava temendo ao Senhor. Aleluia! O primeiro fruto de quem se arrepende, de quem se converte, é reconhecer que é um pecador miserável. É reconhecer, aleluia, que não é digno de nada, que tudo é pela graça de Deus. Ele disse assim, pastor Agostinho, estamos aqui porque merecemos. Olha que, meu Deus, irmão, a morte mais humilhante. O cara reconheceu que merecia aquele tipo de morte. E ele ainda defende Jesus. Ele diz, mas este nenhum mal fez, oh glória. Ele já estava se convertendo, ele já estava temendo a Deus, porque ele diz, tu nem ainda temes a Deus. Olha só, ele diz para o outro ladrão, para Gesmas, dizendo, tu nem ainda temes a Deus. Se ele diz que Gesmas não temia, é porque ele estava temendo, é porque ele estava temendo. Provérbios 1:7 diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Provérbios 9:10 diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Salmo 111, verso 10 diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Mas tem um detalhe, não é só o princípio, também é o final. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, está escrito, de tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Olha para mim que eu vou finalizar agora, tenho só 2 minutos. Olha para mim. Dimas estava arrependido, mas nesse final aqui, para fechar, eu queria que tu olhasse para o ladrão da esquerda, chamado segundo Eusébio de Gesmas. Gesmas não demonstrou nada de arrependimento. Gesmas não se dirigiu a Jesus como se ele fosse pecador e Jesus não tivesse pecado, não. Gesmas, infelizmente, ele foi um perdido. Dimas foi salvo. Gesmas foi perdido. Sabe o que Gesmas pediu a Jesus? Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. É aquele crente que não quer nada com Jesus, mas quer as bênçãos de Jesus. É aquele tipo de gente que não quer relacionamento, mas quer os benefícios que Jesus pode dar. Você acha que Gesmas, ao descer da cruz, iria ser um missionário, irmãos? Você acha que Gesmas, se Jesus tirasse ele da cruz, que se Jesus quisesse, teria tirado, ele ia ser um pregador do evangelho? Não! Ele só queria descer para continuar praticando crime. Aquele tipo de gente que não quer um relacionamento com o Senhor, mas quer tudo o que o Senhor pode dar. Dimas não pediu para descer, mas ele se vira para Jesus. E eu imagino ele olhando para a placa, porque como era só criminoso de pior estirpe que ia para a cruz, tinha que ter uma placa para justificar o crime. E na placa de Jesus também tinha uma escrita, mas não tinha crime. Tinha uma escrita em grego, hebraico e romano, latim. E na escrita dizia, Jesus o Nazareno, Rei dos Judeus. Dimas lê aquela placa, já fechei a Bíblia. Dimas lê aquela placa e ele identifica que Jesus é rei, aleluia. Ele se vira para Jesus e faz um pedido. O que é que você pediria a Jesus essa noite? Se ele estivesse fisicamente ao teu lado. Talvez alguém pediria dinheiro, que nós estamos numa crise econômica terrível. Com bandidos na direção da economia está complicado. Talvez alguém pediria um carro, não aguenta mais andar de ônibus, metrô lotado. Talvez alguém pediria uma casa, que não aguenta pagar aluguel. Ou talvez alguém pediria até a morte do inimigo. Tem crente assim, irmão. Tem crente que ora para o outro morrer. Não faça isso. O que você pediria a Jesus? Dimas pediu, mas não foi para descer da cruz que nem o outro bandido que estava lá. Dimas não pediu nenhum milagre. Sabe o que ele pediu, pastor? Pastor Agostinho, sabe o que Dimas pediu? Ele se virou para Jesus e falou, Senhor, lembra-te de mim. Oh, meu Deus. Tarabi, anderebe, negasebe, adalabanagas. Oh, Deus. Nem para ser salvo ele pediu. Que a gente vive pedindo, Senhor, me leva para o céu, quero ir para o céu.
Senhor, lembra-te de mim. Para lembrar quer dizer que um ia entrar e o outro não ia ter só a lembrança. Quando a gente lembra, a gente não está no lugar. É lugar que a gente já teve, né? Senhor, lembra-te de mim. Não pediu nem para entrar, irmão. Sou glória. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Oh, glória! Com a permissão do pastor Agostinho, se coloque de pé nessa noite. Arábia, Anderébia, Nagassuia, Arabanagassébia. Na cruz havia o Salvador que deu a sua vida. Na cruz havia um que foi salvo. E na cruz havia um que foi-se perdido para todo o sempre. Os três estão na eternidade: o Salvador, o salvo e o perdido. O Salvador e o salvo estão na eternidade celestial. O perdido está na eternidade, pastor Agostinho, sem Deus. Ele se perdeu a única e melhor oportunidade da vida dele. E deixa eu lhe dizer algo aqui, para tu se atentar para a tua vida. Tem oportunidade que nunca mais volta. Tem oportunidade que passa e corre ligeiro. Tem oportunidades que correm mais do que aquele jamaicano Usain Bolt. Corre muito, rápido. Se não agarra ela, talvez ela nunca mais volte. Dimas, ele agarrou. Porque depois que Jesus disse aquela frase para Dimas, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Para mim orar pela tua vida, Jesus disse assim, pastor, ainda hoje. Ele não disse amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem. A oportunidade, ela tem data de validade. E a validade da oportunidade é hoje e agora. Não tem outra, não. Amanhã não nos pertence. Amanhã não faz parte dos nossos planos confirmados. Mateus 6,34 diz que não vos inquieteis com o dia do amanhã, basta a cada dia o seu. Fica tranquilo, não se inquieta com o mal que virá amanhã. Jesus está aqui para te abençoar hoje. Olha para mim que eu vou orar agora. Dimas, ele ouve que estará no paraíso. Porque quem entrega a sua vida a Jesus ganha mais do que pede. Quem entrega a sua vida a Jesus ganha mais do que merece. E ganha mais do que precisa. Aleluia. Nenhum de nós merecíamos ir para o céu, mas Jesus nos perdoou, nos resgatou, nos santificou, nos limpou, nos purificou, nos adotou. E agora nós vamos para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. O outro, Gesmas, ele foi perdido. Eu oro agora. Gesmas está perdido. Mateus 7,13. Entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. O inferno é lugar de perca. No inferno a pessoa vai perder a paz, vai perder o sossego, vai perder a alegria, vai perder a esperança, vai perder o alívio e o principal, perderá todas as oportunidades, perderá também a presença de Deus. Quem vai para o céu só tem a ganhar, mas quem vai para o inferno, infelizmente, só tem a perder. Nessa noite, Jesus não te chamou para ser um perdedor. Ele te chamou para ser um ganhador. Um ganhador, um ganhador. Cadê os ganhadores? Quem ganha está alegre. Ah, meu Deus, não. Quem perde é que fica triste, mas quem ganha está alegre.